existia um envelope lacrado e sem qualquer tipo de identificação. Era a respeito de um acidente, um vazamento de material radioativo. Tinha sido entregue ao gabinete do vice-prefeito, ao gabinete do prefeito, ao INEA, ao IBAMA e à Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM. Mas em posse disso você tinha que ter falado para a mídia. E que alguma pessoa que não gosta do vice-prefeito implantasse isso no meu gabinete. E se eu faço um alarde daquela situação, vice-prefeito bolsonarista mente, cria mentira a respeito de vazamento da eletronuclear. Então no envelope, assim, não tinha nada, não tinha escrito, não tinha nada, simplesmente era um envelope lacrado que eu abri. Foi entregue ao IBAMA, ao INEA, a CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ao gabinete do prefeito e ao gabinete do vice-prefeito. Não adianta eu ir buscar o prefeito. Por quê? Porque na minha cabeça, todos eles tiveram acesso porque é o que estava escrito na bem claro isso. Ficou claro para mim. Então o que eu fiz? Então você está querendo dizer que o prefeito de Angra é mentiroso, que ele sabia desde o início. Da assessoria do prefeito, pegar o bilhete e botar na gaveta? Sim. Não sei dizer. Eu não posso afirmar isso. Cristiano Albernaz, o vice-prefeito de Angra dos Reis, sabia ou não sabia? Vamos lá, eu vou passar para todo mundo, todos os telespectadores, todos os ouvintes, para você que está aqui na minha frente. E é bacana que a gente já está há algum tempo aqui e a gente ainda não conversou sobre a questão eletronuclear nos bastidores. Sim. Então você vai ficar sabendo do que eu tenho para transmitir. Exatamente no mesmo momento em que as pessoas que estão assistindo e escutando a gente. Eu vou contar para você qual foi, até o momento, qual foi o meu papel, desde que uma informação chegou no meu gabinete até o dia de hoje. Vamos lá. A gente tem ciência hoje de que houve um vazamento no dia 16 de setembro de 2022, correto? 2022, ano passado. Isso. Então, quando foi, eu não sabia de nada disso. Até que no final de setembro ou iniciozinho de outubro, ou seja, cerca de 15 dias depois do ocorrido, antes do primeiro turno das eleições de 2022, eu adentro no meu gabinete e, entre várias outras correspondências que eu recebo no meu gabinete, existia um envelope lacrado e sem qualquer tipo de identificação em cima da minha mesa. Ou seja, isso foi entregue à minha estagiária, e a minha estagiária, que tem a chave da minha sala, abriu, como ela faz de costume, colocou as correspondências, os envelopes, as caixas, enfim. Como qualquer correspondência que chegasse. Qualquer correspondência. Perfeito. Bem, no dia de atendimento ao público, eu cheguei, tinha os envelopes, eu abro, como de costume, e esse envelope especificamente, era um envelope um pouco mais grosso, tinha uma série de documentos. E em cima desses documentos tinha uma espécie de uma carta, de um bilhete, um papel A4, que dizia-se assim, eu lembro que era escrito em caixa alta e tinham 2 parágrafos. O primeiro parágrafo mencionava que aquilo ali era a respeito de um acidente, um vazamento de material radioativo da central nuclear Almirante Álvaro Alberto, e no parágrafo seguinte mencionava que o mesmo conteúdo, ou conteúdo semelhante, eu não lembro das palavras, mas que conteúdo semelhante tinha sido entregue ao gabinete do vice-prefeito, ao gabinete do prefeito, ao INEA, ao IBAMA e à Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM. Então, que eu supus envelopes semelhantes tinham sido entregues nesses 5 órgãos: prefeito, vice-prefeito, CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, INEA e IBAMA. Ponto. E aí, vamos supor, porque eu, sinceramente, eu não lembro se foi dia 30 de setembro, dia 1º ou dia 2 de outubro, não me falha a memória. Mas, em um desses dias, eu recebo esse envelope. Vamos lá. Primeiro, eu não sabia a procedência daquele material. Não sei se era pegadinha,
não sei se era uma coisa de fato, uma denúncia séria, né? Eu não sou especialista nessa área, mas eu tenho algum conhecimento, pelo menos, em termos de avaliação de documento. Eu avaliei todos aqueles documentos que tinham sido entregues. E o que eu vi ali? De fato, eram documentos que mostravam relatórios de dosagens, tá, de material que teria vazado lá, se eu não me engano, da usina de Angra 1. Perfeito. Eu, na posse daquilo, eu falei, bem, eu não tenho, primeiro, competência técnica em julgar qualquer coisa. E segundo, pelo fato de eu não saber a origem daquele envelope, eu não sabia se aquelas informações eram verdadeiras ou falsas. O que é que um cidadão qualquer faria no meu lugar? Pegaria aqueles documentos que me pareciam ser convincentes e entreguei esses documentos. Tá? Eu fui à sede do IRD, Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é o órgão que é responsável por fazer as medições de material radioativo dos exercícios da usina nuclear, e entreguei aquele relatório, que eu vou chamar de relatório, com um ofício identificado do gabinete do vice-prefeito, que é o ofício que foi mencionado na audiência pública, tá? Um ofício dizendo que tinha havido um vazamento, tá? E que eu estava cobrando ali do IRD providências para proteção da população do município de Angra dos Reis. Ponto. Então, e aí pode surgir nesse momento o primeiro questionamento: mas em posse disso você tinha que ter falado para a mídia. Vamos entender uma coisa: eu não posso ser irresponsável de alardear um assunto de tanta relevância em que eu não tinha certeza da origem. Ou seja, você imagina só, para você que está me escutando, coloque no meu lugar e imagine que aqueles documentos todos fossem falsos e que alguma pessoa que não gosta do vice-prefeito implantasse isso no meu gabinete. E se eu faço um alarde daquela situação, 2 semanas depois eu descobri que aquilo lá era mentira e que o vice-prefeito propaga fake news, porque ele estava na moda na época, né? Propaga fake news, é um absurdo e não sei o que lá. Lembrando que a gente estava num processo eleitoral e que eu estava muito ligado à campanha do ex-presidente Bolsonaro. Então você imagina se alguém ligado à oposição fizesse uma coisa dessa, eu alardeasse isso e aí na mídia ia sair da seguinte forma: vice-prefeito bolsonarista mente, cria mentira a respeito de vazamento da eletronuclear. Então não poderia ser irresponsável dessa forma. Então eu fiz o que qualquer cidadão orientado faria. Peguei aquele relatório e entreguei à autoridade competente, que naquele momento eu entendi ser o IRD. E por que o IRD? Porque o IRD foi o único órgão ligado à energia nuclear que não tinha sido citado naquela cartinha, que estava INEA, IBAMA, que nem gabinete do prefeito e gabinete do vice-prefeito. Então eu fiz o meu papel que eu deveria fazer, que foi denunciar, porque o IRD tem a competência de poder avaliar se aquele relatório era verdadeiro ou não. Mas era anônimo? Anônimo. Eu recebi um envelope assim, não tinha nada, não tinha escrito, não tinha nada. Simplesmente era um envelope lacrado que eu abri. Tinha essa carta. E tinha embaixo, que eu chamo de carta, mas é um papel com uns dizeres, e embaixo um vasto relatório que era muito convincente. A carta não. A carta, ela não era de próprio punho, ela era digitada. Ou seja, como se alguém batesse no computador, imprimiu e colocou ali. Tá? Então, eu inclusive acredito que o mesmo teor de carta tenha sido feito, foi um padrão, porque não dizia, por exemplo, que aquele envelope estava sendo direcionado para o meu gabinete. Então ele dizia que conteúdo semelhante ou conteúdo igual, não lembro das palavras, foi entregue ao IBAMA, ao INEA, a CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ao gabinete do prefeito e ao gabinete do vice-prefeito. Ponto.
Você vê que quando fala gabinete do vice-prefeito, é porque não foi, aquele envelope não foi direcionado para mim, porque senão eu não teria me mencionado. Tá? Então, como eu não sabia da procedência, eu sempre deixo muito claro, eu não sei se aquilo é verdadeiro. Se me permite, se claro. você prestar atenção, ele destinou a um órgão municipal, a um órgão estadual e a um órgão sim. federal. Na verdade, é dois órgãos federais. A CNEI, que é o IBAMA, isso, a estadual, que é o INEA, e, teoricamente, as duas municipais, ao prefeito e ao vice-prefeito. Eu ainda fico pensando... Se certificando de que um dos dois... Exatamente. Tem duas perguntas que eu me faço. Por que não mandaram para a Câmara? Né? Isso é uma pergunta que eu depois, com os meus botões, eu passei a avaliar. Por que não para a Câmara? Mas talvez por entender, aí eu já começo a pensar alto, né? Não sei se eles consideram, né, quem fez a denúncia ou quem fizeram a denúncia, porque eu não sei se é uma pessoa, 10 pessoas, 50 pessoas, até porque eu não tenho nenhum grau de intimidade com ninguém dentro da usina para poder falar, não, provavelmente foi fulano de tal que me... Não, eu não faço a menor ideia de quem tenha sido. Mas, de qualquer forma, se foi colocado na sua mesa, vamos lá, vamos por partes. Se foi colocado na sua mesa, dentro da usina, não é? Não, dentro da usina não. Encaminhado ao gabinete. Encaminhado ao meu gabinete, ao seu gabinete na prefeitura. Na prefeitura. Ah, tá. Eu não tenho mesa na usina. Eu trabalhei na usina até o dia 31 de dezembro de 2020, quando eu assumi dia 1º a vice-prefeitura, eu larguei o emprego. E só uma observação. Lá eu era contratado por uma terceirizada da usina nuclear. Então eu não tenho acesso a ninguém dentro da usina. Não, legal, porque eu por exemplo, estava entendendo que tinha sido lá na tua sala, até porque você era médico do trabalho. Não, isso findou em 2020. Foi lá na questão da campanha. Então, foi no meu gabinete, na prefeitura, na sala do vice-prefeito. Eu acredito que no mesmo dia que tenham entregue a mim, tenham direcionado lá para a equipe do prefeito. Né? Eu imagino isso. Tá. Na que foi endereçada a você, dizia que tinha sido endereçado também para esses outros órgãos. Que nem INEA, IBAMA, gabinete do prefeito e gabinete do vice-prefeito. A posteriori, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Aí eu tomei iniciativa. Só para mim entender, aí você pegou todo esse conteúdo, leu, analisou... Li, analisei. Apresentou para o jurídico alguma coisa? Não. Você já encaminhou direto? Eu peguei aquilo lá, vi que era uma coisa muito robusta, e aí vem a questão de tempo. Consistente. Né? Falei assim, se for alguém querendo me pregar uma peça, o cara é muito bom. Né? Ou os caras são muito bons, porque aquilo ali não era, se eu não me engano, eram 2 relatórios com dosagens em dias diferentes, mostrando uma série de componentes radioativos que eu tenho algum conhecimento. Eu trabalhei lá, eu estudei, então eu não sou um completo ignorante nessa área. Mas eu não me sinto à vontade, com capacidade técnica de julgar qualquer coisa. Então, eu fui procurar, falei, não adianta eu ir buscar o IBAMA, não adianta eu ir buscar o INEA, não adianta eu ir buscar a CNEI, não adianta eu ir buscar o prefeito. Por quê? Porque na minha cabeça, todos eles tiveram acesso, porque é o que estava escrito na bem claro isso. Ficou claro para mim. Então, o que eu fiz? O único órgão que eu tenho conhecimento, que trabalha com essa questão de material radionuclear, que é o IRD, que não tinha sido citado no conteúdo. Então foi por isso que eu me direcionei ao IRD. E fui lá entregar o material, porque para mim o mais importante era cobrar providência. Olha, eu não sei se isso aqui é verdade, mas, óbvio que no ofício eu não escrevi isso. Né? No ofício eu escrevi que eu recebi mais ou menos assim, eu recebi aquele material que se tratava de um vazamento da usina nuclear e cobrava providência. Porque é o órgão competente, o responsável por analisar se aquele conteúdo é verdadeiro, ir à usina nuclear para fazer a medida e tomar as providências em termos de divulgação, porque isso não é um papel do Cristiano, do vice-prefeito. Né? O vice-prefeito recebe o material que eu vou chamar de suspeito e encaminho à autoridade competente. A partir daí, é com a autoridade competente. Perfeito. Isso eu fiz no dia 6 de outubro, conforme está no relatório que foi apresentado pela CNEM na audiência pública. Tá? E eu tenho comprovante, né, de que eu protocolei essa denúncia. Perfeito.
Passou o mês de outubro, as eleições, passou o mês de novembro, passou o mês de dezembro, passou o mês de janeiro, passou o mês de fevereiro, e eu aguardando um posicionamento do IRD, porque eu cobrei providências e pedi para ser comunicado. Quando chega em março desse ano, todos vocês, em especial você e Rogério, que são da mídia, começaram a ouvir, a pipocar a questão de um vazamento na usina. E isso foi, a verdade, o gatilho para a criação dessa audiência pública. Certo? Certo. E quando eu olhei aquilo na mídia, eu falei, bem, a denúncia que eu fiz era verdadeira. Ou seja, houve de fato vazamento. Mas até hoje eu não recebi nenhum documento oficial do IRD. Mas eu fiquei sabendo, como de costume no Brasil, através da mídia. Então a mídia, eu tive acesso a várias reportagens que saíram em vários veículos de comunicação que, de fato, havia essa questão do vazamento da usina. Eu falei, Então, se houve o vazamento de fato, aqueles documentos eram verdadeiros. E eu, em algum momento, eu vou ser procurado. Porque eu fui a única pessoa que tive conhecimento. E isso eu não posso, porque antes que comecem a falar assim, então você está querendo dizer que o prefeito de Angra é mentiroso, que ele sabia desde o início. Eu não tenho como julgar isso, Aécio. Vamos entender uma coisa. O que estava redigido naquele bilhete é que o documento foi entregue no gabinete do vice, no gabinete do prefeito e nos outros órgãos. Eu não sei se o prefeito teve acesso a esse envelope. Eu vou dar um exemplo, tá? Que é absurdo, mas pode ter acontecido, da assessoria do prefeito pegar o bilhete e botar na gaveta. Sim. Não sei dizer. Eu não posso afirmar isso. Né? Até pela primeira pessoa que você mesmo teve. Sim. Então, lembrando que a gente estava num momento eleitoral, o prefeito naquele momento, se eu bem me recordo, o foco dele era 100% na reeleição da esposa dele. Claro. De repente ele falou, não, depois eu avalio isso. Eu não sei dizer, eu não estava dentro do gabinete para julgar. Então eu não vim aqui julgar se o prefeito Fernando Jordão sabia ou não. Eu não vou ser leviano a esse ponto. Tá? Agora eu vou ser honesto, eu até confesso que eu acredito nele. Dele não saber. Não sabia. Né? Aí é um erro da assessoria dele. Aí são outros 500. Eu não tenho que discutir isso aqui. Fato é que, na minha cabeça, naquele momento, o prefeito sabia, a Eletronuclear sabia, óbvio, porque o vazamento aconteceu lá, a CNEM sabia, o INEA sabia e o IBAMA sabia. Isso é o que, na minha cabeça, pelas informações que eu tinha, através da denúncia anônima, Então, assim, o que eu, vice-prefeito, fiz? Foi ter a coragem de fazer a denúncia, porque nem todo mundo faria o que eu fiz, porque isso é uma exposição, é você entrar em rota de colisão com uma estatal do governo, que é a Eletronuclear. Tá? Eu quero até aproveitar, porque eu tenho certeza que pessoas ligadas da usina nuclear estão agora escutando a gente. Com certeza. É um privilégio o município de Angra ter a Eletronuclear aqui. Sem dúvida. Fato. E eu tenho algum conhecimento em relação à questão do funcionamento da usina nuclear, até por ter trabalhado como médico lá. Eu fui médico da emergência e fui médico do trabalho para essa empresa terceirizada. E todo e qualquer, Cristiano, toda e qualquer pessoa que vá prestar serviço, que vá trabalhar na usina, ela tem que passar pelos cursos. Sim. De proteção radiológica, etc. Então ele vai ter, no mínimo, noção do que pode e o que não pode. Sim, não é? Então a gente sabe que é uma tecnologia segura, né? O relato que eu tenho é que existem excelentes profissionais, extremamente competentes dentro da usina. Claro. É fato agora, é óbvio, Oécio, como tudo na vida, acidentes ou pequenos acidentes ou incidentes podem acontecer. Claro. Fato. Eu não quero aqui crucificar ninguém. Eu só fiquei um pouco impressionado pela falta de transparência na questão da informação. E quando você se coloca no meu lugar, final de setembro, início de outubro, eu recebo um relatório. Eu falo, isso aconteceu já há 15 dias. 15 dias se passaram. Ou seja, foi dia 16, lembrando que dia 16 de setembro é que o evento teria acontecido.
Eu falei, por que passados 15 dias ninguém fala nada desse vazamento? Então foi aí que eu tomei a iniciativa. Eu falei, bem, se esses órgãos aqui já têm conhecimento, ou seja, partindo do princípio que a CNEM, o IBAMA, o INEA e o próprio prefeito já estão cientes, porque era aquilo que a carta me falava, eu falei, se ninguém tomou iniciativa, eu vou tomar. Então eu fui ao IRD, porque o IRD eu tinha conhecimento da existência do Instituto e conhecimento, através da carta, que ele não tinha sido notificado, mesmo sabendo que o IRD é um braço da CNEM. Então eu fui ao IRD de corpo presente, eu não mandei e-mail, eu peguei o material, botei debaixo do braço, peguei o carro, fui até o IRD e protocolei essa eu vou chamar de denúncia, essa segunda denúncia. É uma denúncia. Né? É uma denúncia vindo do gabinete do vice-prefeito oficializada. Então eu simplesmente fui até lá e entreguei, fiz o meu papel, aguardando as providências das autoridades competentes. Eu não sou uma autoridade competente em julgar qualquer tipo de incidente dentro da usina nuclear. E aí eu fico sabendo através da mídia no mês de março. Uma pergunta, o IRD te respondeu antes do tema ir para a mídia? Eu fiquei esperando essa Você resposta não do teve IRD. essa- Que não veio, até hoje não A veio. resposta me veio através da mídia e, em sequência, através da audiência pública, quando o meu nome é citado pelo representante da CNEM, dizendo, ele até questionou naquele momento, o poder público diz que não sabia, mas aqui eu tenho um ofício do vice-prefeito. Sim, o ofício do vice-prefeito existiu, fui eu quem fiz, fui eu quem entreguei lá no IRD. Agora, o IRD em momento nenhum chegou para mim e oficializou o vice-prefeito, e nem a CNEM, e nem qualquer outro órgão. De fato aconteceu o vazamento na usina. Eles se silenciaram até que, não sei por quem, porque certamente foi uma terceira denúncia, que é a questão da mídia, em março desse ano, começar a lançar em vários veículos. E como vazou para a mídia? Não tenho ideia, Aécio. É o que eu falo, tem muita coisa ainda que eu não consigo responder. O que eu consigo responder é aquilo em que eu participei. Perfeito. Ou seja, eu recebo, cronologicamente, eu recebo uma denúncia anônima, essa denúncia anônima eu tenho a coragem de denunciar a um instituto que é responsável pela dosimetria, pela dosagem de qualquer tipo de radiação nos exercícios da usina, e eu fico aguardando um retorno desse órgão competente que não tive. E aí uma outra pessoa pode falar, mas nesse momento você deveria... Eu não deveria nada. Eu deveria cobrar o IRD. Fato. Mas como eu não tenho essa sensibilidade de quanto tempo o IRD precisa para ele processar esse material, eu não tenho esse conhecimento. Então, graças a Deus, alguém pode ter denunciado que de fato houve, né, para pressionar as autoridades competentes a divulgar de fato o acontecido. E foi isso que aconteceu. E aí, acertadamente, né, o poder público aqui fez uma audiência pública, né, lá na Câmara dos Vereadores, que infelizmente eu não pude participar por um singelo motivo. Sequer convidado eu fui. Né? É impressionante como o vice-prefeito de Angra, digamos assim, tem um prestígio junto à Câmara de Vereadores, porque infelizmente eu não sou sequer convidado para essa coisa tão importante, que inclusive eles não sabiam que eu estaria, de certa forma, diretamente envolvido. Né? E aí vem um vereador na mídia, enfim, fazer graça. Bem, coitado, esse cara tem algum problema comigo pessoal, desde lá de trás da Secretaria de Esporte, mas isso é um evento para um café no outro dia. E tem uma discussão para outro dia. Mas veio criar bravatas aí em relação ao meu nome, querendo criar um clima de que o vice-prefeito sabia, daqui a pouco vai dizer que fui eu que vazei o material. Você que bateu o prego. Exatamente, fui eu que bati o prego e o material. Então assim, enfim, mas infelizmente tem disso. Um ou outro vereador não tem a menor capacidade de estar na cadeira e, enfim, ficam criando fatos, já que não fazem nada no seu mandato, ficam criando fatos para poder atacar quem trabalha. Então, os fatos que eu acabei de relatar com exclusividade para você, Aécio, e fiz questão que fosse para você, por ser um comunicador que eu respeito muito e que eu tenho um enorme apreço,
e uma profunda admiração, eu fiz questão de me pronunciar pela primeira vez sobre esse assunto aqui na Rádio Rota do Sol com você, no seu programa. Para deixar claro para todos os ouvintes qual foi a participação. Uma correção, ele não fez a denúncia, ele recebeu e encaminhou. Então, não foi ele que fez a denúncia, sim, né? Não, só para o ouvinte. Tá? Perfeito. Tá? Ele recebeu e encaminhou. E é importante. Mas se ele não entrega. Não, sim, mas de repente quem está ouvindo pode falar, pô, mas ele fez a denúncia? Não. Ele recebeu. Sim. Né? E se ele fez a denúncia, ele sabia. Não, eu vou voltar a repetir. O vice-prefeito recebe um envelope anonimamente. Lacrado. Tá lacrado. Eu não faço a menor ideia de quem ou de quens, né, criou aquele. Eu falo até que pela complexidade, provavelmente não foi uma só pessoa. E pela elaboração. Pela elaboração. Era um grande relatório. Ponto. Então, ou seja, alguém com bastante conhecimento. Não foi uma pessoa no achismo, eu acho, ou eu soube. Exatamente. Tal, provavelmente. não, aí, tecnicamente falando. Aí vamos especular, tá? Provavelmente é um grupo de trabalhadores de dentro da usina, porque eu acho muito difícil uma pessoa só. Pode ser uma pessoa só? Pode. Até pelo tempo decorrido, né? Porque entre os dias, 16 que aconteceu e o final do mês, você tem aí mais de 10 dias. Talvez uma pessoa possa de fato ter feito sozinho? Até pode, Aécio. Mas pelo nível de informações, eu não acredito nisso. Tá, ok? Então, qual é o julgamento que o vice-prefeito faz da situação? É que pessoas técnicas, com capacidade técnica na usina, né, elaborou esse documento, porque sabia do acontecido, e insatisfeitos pelo fato, tanto da empresa quanto da CNEM, que é o órgão competente, responsável, não ter tomado nenhuma iniciativa, falou o seguinte: não vai fazer? Então eu vou explanar isso aí para mais pessoas, para ver se alguém tem a coragem de fazer alguma coisa. E eu, dentro desse rol de atores, fui a única pessoa, tá, que recebi, vi o material, dei a devida atenção e encaminhei para o órgão competente. Eu não quero dizer, e eu preciso deixar claro isso aqui, que a informação que foi chegada ao vice-prefeito foi que o gabinete do prefeito, a CNEM, o IBAMA e o INEA também receberam conteúdo, vou chamar de semelhante. Eles, de fato, se receberam, eles podem não ter visto. Ou seja, as suas respectivas assessorias não terem entregue o envelope para algum técnico avaliar. Quem sou eu para dizer? Eu não posso afirmar nada em relação aos demais atores. Se eles tinham consciência, eu não sei dizer. O que eu posso dizer é que o gabinete do vice-prefeito recebeu, o vice-prefeito deu a atenção devida e encaminhou para a autoridade competente, porque é a autoridade competente quem vai resolver o problema. Eu faço uma analogia, Écio. É a mesma coisa do Rogério que está aqui do meu lado, ele ficar sabendo que tem uma mulher ou uma criança mantida em cárcere privado numa residência. Qual é o papel do Rogério? É ir a polícia militar, não é isso? Para ela tomar as devidas providências. Ou no mínimo um conselho tutelar. Ou no mínimo um conselho tutelar. Se for, no caso, um menor de idade, né? Então, ou seja, ele está transferindo as informações que ele tem para a autoridade competente. Ele não tem que chegar nas redes, né? Até porque, claro que nesse exemplo que eu dei, você tinha certeza que estava sendo mantido em cárcere privado, né? Mas é o que eu digo para você. Mas se você recebe, falaram que tem alguém lá, uma criança mantida em cárcere privado, você não vai alardear isso na sua rede, porque você não tem certeza se a criança está lá. Mas você vai avisar o conselho tutelar: eu acabei de ouvir falar que tem uma criança sendo mantida em cárcere privado na casa tal. Vai lá ver o que está acontecendo. Foi o que eu fiz. Em resumo, foi o que eu fiz. Se você agora, doutor Cristiano, vice-prefeito Cristiano Alvernaz, se você estivesse na audiência, se o senhor, vamos botar assim, vamos mudar o tom, se o senhor estivesse na audiência pública, que deveria estar, afinal de contas, foi encaminhado. Se o senhor tivesse sido confrontado, não é isso? Na audiência pública, teria esclarecido melhor esses fatos, já que a audiência pública seria para esclarecimento? Aécio, eu teria falado rigorosamente o que eu estou te contando
porque são as informações e a minha participação nessa história toda. Exatamente o que eu falei para você, eu teria falado na audiência pública. Dado o tempo já passado e etc., né, hoje, esses órgãos fizeram alguma comunicação a posteriori ou continuam? A mim não. Ao meu gabinete não. Tudo que eu estou sabendo ou é através da imprensa ou é através de todo o conteúdo da audiência pública que, obviamente, eu, a posteriori, assisti. Até porque, quando chegou até nós, já veio a coisa pronta, né? E como, inclusive, nós fazemos visitas técnicas às usinas. Né? Aconteceu, se você entrar na nossa página, vai ter a última visita que nós fizemos, inclusive, lá na cúpula, né, de Angra 1, da onde nós convidamos não só autoridades, bombeiro, polícia militar, polícia civil, mas também pessoas comuns da comunidade, seja um comerciante ou um morador. Nós fazemos aí um grupo de 10 a 12 pessoas para fazer uma visita técnica às usinas. No caso foi de Angra 1, onde passamos pelo centro de informações, não é? E falando hoje sobre, agora sim, sobre o vazamento, é isso? Sim. Segundo o relato do próprio Cristiano Vernaz, que foi, inclusive, encaminhado aos órgãos competentes e até hoje não respondido, inclusive, com seu próprio CPF. Não é isso, doutor? Isso aí. Lembrando, o Aécio, que é fundamental falar, o meu objetivo, o meu grande objetivo, eu tive dois grandes objetivos de retorno em relação ao ato de eu ter ido fazer a denúncia em cima da denúncia anônima da documentação que eu havia recebido em meu gabinete. Primeiro deles, né, proteger a população aqui do município de Angra e de toda a Costa Verde, né, até porque a usina fica muito próxima aqui dos municípios de Paraty especialmente e também de Mangaratiba, né? Então esse foi o primeiro grande ponto. Eu preciso tomar uma iniciativa para proteção da minha população. Ou seja, que de fato houve vazamento, isso ficou claro para mim na audiência pública, tá? E que, na verdade, eu até hoje me pergunto, isso eu conversei, Aécio, teve um jornalista da Globo, lá de Brasília, que acabou entrando em contato comigo logo no mesmo dia que aconteceu a audiência pública, que meu nome foi citado. Esse jornalista, ele se apresentou enfim, e tem trocado bastante figurinha comigo, né? Mas as informações que ele precisa, eu não tenho. Ou seja, quem fez a denúncia anônima, eu não sei. Eu falei, Reinaldo, eu não sei. Eu não sei se é uma pessoa, não sei se são mais pessoas. O que eu consigo, eu dei... Se me permita, claro, doutor, uma coisa, dentro do que o senhor está passando, uma coisa é clara, quem fez tem conhecimento técnico. Conhecimento técnico e sabia do vazamento. Ponto. Isso para mim é fato, e eu falei isso pro Reinaldo, que é o jornalista da Globo. Eu falei, de fato, Reinaldo, a impressão que eu tenho, porque assim, você analisando depois tudo o que aconteceu comigo e tudo o que aconteceu de informação nos jornais e na audiência pública, né, eu tenho algumas pequenas conclusões, né, e algumas principalmente indagações, né? Eu entendo a Eletronuclear não ter alardeado o pequeno acidente. Fato, eu digo pequeno acidente porque hoje a gente tem conhecimento que o material vazado não cria qualquer tipo de problema para a população. Então ou o meio ambiente. Então eu quero primeiramente tranquilizar você que está nos assistindo, que está nos escutando. Bem lembrado. Né? Que o material vazado não vai causar nenhum prejuízo à saúde de qualquer morador de Angra ou visitante da nossa cidade. Ponto. Então, passado isso, que é importante ser comentado, muito até para tranquilizar a nossa população, sim, né? Sim. Aí vamos passar o segundo ponto.
eu entendo que a Eletronuclear, né, não queira noticiar isso. O que eu entendo, mas não concordo. Tá? Eu quero deixar isso claro. Eu não concordo. Se eu sou a presidência da Eletronuclear, eu iria para a mídia. Gente, aconteceu isso no dia tal, foi sob controle, foi uma quantidade pequena, não vai causar nenhum tipo de dano, mas eu preciso informar vocês, porque eu prezo pela transparência. Isso é um fato. Mas eu entendo a Eletronuclear ter querido, né, ou tomado a postura de não falar nada. Agora, o que me chama a atenção são os demais órgãos, em especial a CNEM, que é um órgão de fiscalização, fiscalizatório, regulatório da atividade nuclear no Brasil, não ter se pronunciado antes. Isso me chama a atenção. bastante. Tá? Isso me chama a atenção. Eu não falo de prefeitura, porque é o que eu falo. Né? Vamos partir do princípio que o próprio prefeito soubesse. Volto a afirmar, eu não posso dizer se o prefeito sabia ou não. Uma coisa é o gabinete dele receber, outra coisa é ele pegar e avaliar. Então eu não sei dizer, eu não vou ser leviano em afirmar que ele sabia ou não. Tá? Mas vamos dizer que ele soubesse. Tá? Ele seria leviano em ir para a mídia e falar que houve um vazamento, porque da mesma forma que a denúncia foi anônima para mim, a denúncia foi anônima para ele. Sim. Então, como é que a gente poderia pegar o nosso celular, ouvir aqui na rádio e falar, já pensou, Aécio? Eu vi aqui no dia 15 de outubro do ano passado, né? E falar, Aécio, eu recebi um negócio aqui, um envelope aqui, ó, tá cheio de medida aqui, houve vazamento na usina nuclear. Isso é irresponsabilidade. Total. Aécio. E jamais nós faríamos isso. Se não for, já imaginou se fosse um relatório falso? Yeah. A rádio ia ficar em descredibilidade, Total. o poder público de Angra também, então não havia motivo naquele momento para a gente fazer qualquer tipo de alarde. Embora muitos influenciadores digitais teriam feito o contrário. Mas aí são pessoas que são, assim, não têm responsabilidade social, profissional, e não é esse o papel da administração pública e de meio de comunicações sérias como é aqui a Rádio Rota do Sol. Jamais de nossa parte seria, né? Até porque hoje o que nós estamos fazendo hoje é exatamente, inclusive dirimir algumas dúvidas com relação a como chegou, isso é de suma importância. O que eu acho mais importante no final de tudo isso, vai ficar aí um aprendizado, não é? Até por conta da própria Eletro, de como noticiar, de como participar a população, enfim, é um assunto para um outro programa e a gente conversa com eles lá. Agora, o mais importante, o mais bacana de tudo isso, polêmicas à parte, é a questão do meio ambiente, a questão da população no todo, né, de não ter causado nenhum dano. E não ter risco. E não ter risco. Isso é de suma importância. É questão sine qua non. Não causou danos. Mas, talvez por isso, e aí voltamos aí a gente ficar no achismo, na teoria da conspiração e tal, talvez, devido ao grau intelectual da denúncia, da qual chegou até o Cristiano Vernaz, dessa pessoa, né, o denunciante, no caso aí, mesmo que anônimo, mas poderia comunicar, ou talvez a própria empresa fosse comunicar mais à frente e tal, enfim, são assuntos, são indagações que a gente faz e a gente não tem resposta. Que não temos resposta, e a gente, mais uma vez, tem que ter responsabilidade, né, em passar. Mas hoje, o esclarecimento, primeiro, é como o vice-prefeito, como Cristiano Vernaz recebeu, é como o meio ambiente não foi afetado, não causou danos ao meio ambiente num todo, ou seja, as pessoas daqui, nós, no entorno, enfim,